Ele é o El Shaddai. Aleluia. Nada nos falta. Nada nos falta. Ele tem cuidado de nós. Ele sempre cuida de nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Pai, por ouvidos atentos à Tua palavra, por corações, Pai, férteis para receber daquilo que o Senhor tem, Pai, para cada um de nós nessa noite, Pai. Pai, eu glorifico o Teu nome, Pai. Eu glorifico o Teu nome, Pai, na minha vida. Eu glorifico, Pai, a obra que o Senhor fizeste na minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis assentar? Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, até o último tempo eu estava tentando arrumar um substituto. Confesso que o pastor me ligou, eu falei, glória a Deus, pastor, já sei, o senhor vai me substituir. Ele, não, eu só estou lhe avisando que eu não vou para a igreja hoje, que tem um outro compromisso. É bom que você fica mais calmo. Eu falei, tá bom. Eis-me aqui. Amém? Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 22, 37 a 40. Pode começar o tempo aqui que está parado. Senão o tempo ainda não começou não, pode? Já tem igual, uns 4 minutos já foi ali. Tá... Aleluia, Mateus 22, 37 a 40, diz assim. Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meu irmão, no primeiro texto, Jesus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso está colocando o nosso amor por Deus acima de nós mesmos. O primeiro tem que ser Deus. Por quê? Porque a nossa vida está nele, amém? A irmã Duda falou aqui no culto de missões sobre aqueles três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não tinham por preciosas as suas vidas. Devido àquele decreto, eles não tinham por preciosas as suas vidas, e sim Deus. Primeiramente, eles queriam honrar a Deus, honrar a sua palavra. E é assim que nós devemos proceder hoje. Nós não devemos ter a nossa vida por preciosa para nós mesmos, e sim amar a Deus. E o nosso próximo? Quem é o nosso próximo, né? Em Lucas, se eu não me engano, 10, a parábola do bom samaritano, Jesus fala quem é o nosso próximo. Não fala? Para você que não sabe, Lucas 10, a parábola do bom samaritano vai estar lá. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você ama, você quer o bem da sua vida, você cuida, você se alimenta, assim deve ser também o próximo. Nós temos que tratar o próximo dessa mesma forma. Jesus veio e nos ensinou como tratar o próximo. Ele renunciou à sua própria vontade a favor de quem? Do próximo. Assim devemos agir da mesma forma. Em João 14, 21, a palavra diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui está uma dica, aquele que guarda, você, nós que guardamos o mandamento do Senhor, este é o que me ama, esse é o que ama o Senhor. Se você está cumprindo os mandamentos do Senhor, se você está andando com base na palavra de Deus, você está andando em amor, você está amando o Senhor, você está amando o seu próximo, você está cumprindo esses 2 mandamentos, amém? A palavra criativa de Deus, em Gênesis, o capítulo 1, 1 a 3, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, ela tem um poder, ela é poderosa. Ela criou as coisas que existem e das que não existiam. Então, a palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra, ela é viva. Jesus disse, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor. Toda a criação existe porque disse Deus. Foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. A palavra de Deus, ela gera vida, ela cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca, nunca, irmão, subestime o valor da palavra de Deus. Você deve considerar a palavra tão essencial para a sua vida como a comida. Jó disse, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão de cada dia. Essa palavra ela é poderosa. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Isaías 55:10 diz assim, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente, para o semeador e pão, para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia! Nós temos essa palavra, irmão, que trabalha em nosso favor. A palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus para renovarmos a nossa mente. E cada vez mais que nós meditamos na palavra de Deus, essa palavra vai ficar enraizada no nosso coração. Amém? E aquilo que nós falarmos, sendo imitadores de Deus, assim como Paulo falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Nós temos que ser imitadores de Deus. No lugar que há trevas, nós podemos dizer, haja luz, haja paz nessa casa, haja salvação. Essa palavra está dentro de nós e nós temos essa responsabilidade diante deste mundo de estar fazendo isso, estar liberando a palavra de Deus. Porque somente através das nossas vidas, as pessoas que estão no mundo vão receber essa palavra. Amém? Eu quero ler a palavra em Mateus 8, versículos 5 a 13, que fala do centurião. Diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhes um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Irmãos, eu gosto desse versículo, porque aqui ele tem uma riqueza de detalhes que eu acho muito interessante para nós hoje. Nesse texto a gente aprende sobre hierarquia, nós aprendemos sobre autoridade, nós aprendemos sobre submissão. Lugar de submissão, grave isso, lugar de submissão é lugar de proteção. Se você está sendo submisso a alguém que seja fiel,
Vou dizer, você está sendo fiel na igreja, está sendo fiel aos seus líderes, meu irmão, você está debaixo de proteção. Aqui mesmo fala, ó, o centurião, ele foi atrás de Jesus por causa do seu servo. Você está vendo que aquele servo estava guardado, ele estava debaixo de proteção. Ele, com certeza, ele era um bom servo, ele amava o seu senhor, ele honrava o seu senhor, mas onde aquele servo estava, ele estava guardado, porque ele era submisso, e lugar de submissão é lugar de proteção. O reconhecimento do centurião sobre a autoridade de Jesus, porque ele mesmo falou, eu tenho autoridade. Ele tinha autoridade natural de mandar pessoas, que ele tinha trabalhadores às suas ordens, mas ele reconheceu a autoridade espiritual do Senhor, porque não é com a autoridade natural que uma pessoa fica curada de uma doença. Ele reconhecia a autoridade espiritual que estava sobre Jesus. Amém? Essa mesma autoridade espiritual, irmão, está sobre mim e está sobre você. Vamos lá em Lucas 10, 19 e 20. Jesus diz assim, ó, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Oh, aleluia! Nosso nome está escrito nos céus. Isso aqui é só o começo, meu irmão. Nós temos toda uma eternidade para estar ao lado do nosso Mestre, daquele que nós honramos, naquele que nós queremos ser cada vez mais parecido. Você quer ser cada vez mais parecido com Jesus? Você quer? Vamos chegar lá, vai ter um processo. Qual o processo para você ser cada vez mais parecido com o Senhor? Amém? Aleluia! Todos nós temos que combater o bom combate da fé. Jesus disse que se as pessoas quisessem o seguir, elas precisariam abrir mão da sua vida, da sua vontade. Amém? Tem um versículo que fala, olha, aquele que não deixar pai e mãe por amor do meu nome, não é digno, né? Do reino dos céus. E se deixar, vai receber 100 vezes mais. Amém? Em João 12, 25 e 26, diz assim, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Jesus entendia o seu propósito. Irmão, nós temos que entender qual o nosso propósito. Qual o nosso propósito? Qual o nosso propósito nessa terra? Qual o propósito de eu estar vindo aos cultos? É o propósito de buscar mais dele? De me tornar mais parecido com ele? Ou estou no automático, estou numa agenda? Estou para o pastor me ver? Estou para o meu líder me ver? Aleluia. Glória a Deus. Cristo está dizendo que quando paramos de olhar para a nossa própria vida, estaremos conservando a vida eterna. Por isso o povo no mundo nos chamam de fanáticos. Eles não sabem como é bom acordar conversando com Deus, passar o dia com Ele, ter uma íntima comunhão com nosso Pai. Irmãos, tem pessoas que às vezes falam, rapaz, que mundo você vive? Você vive no mundo da lua. Pessoas inteligentes, pessoas que já tiveram cargos aqui, natural, autoridade no mundo natural. E sabe, às vezes a gente, se for dar ouvido para isso, irmão, você vai estar abraçando com o diabo. Porque você sabe que nós não somos deste mundo. Nós não vivemos conforme o curso deste mundo. Porque o curso deste mundo, ele jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Nós vivemos um reino que está dentro de nós, que ele não é visível, não é aparente. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia! Mesmo em meio a essas afrontas, eu me alegro no Espírito. Por quê? Porque Jesus já disse que a gente ia sofrer perseguição.
Se você não está sofrendo perseguição, irmão, é porque às vezes você está acuado, você está tímido. Amém? Não tem nada de errado, é bom sofrer por Cristo. É bom sofrer por Cristo. Paulo mesmo, ele disse em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso deve ser assim, o viver para nós deve ser Cristo. Todos nós temos afazeres, temos trabalho, temos filhos, temos diversas coisas. Mas o viver, ele tem que ser Cristo e o morrer é lucro. É Cristo de manhã quando eu acordar, é Cristo quando está indo para o trabalho. Você trabalha, tem que fazer, mas com o meu pensamento em Cristo. Pai, me ajuda nisso aqui. Nessa leitura, solta os meus olhos aquilo que eu não estou vendo pelo natural. No trabalho, é Cristo todo o tempo. Somos fanáticos? Sim, eu sou fanático por Jesus. Eu quero ser cada dia mais parecido com Ele. Amém? Eu quero chegar lá no céu e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo. Entra. Eu quero ouvir isso da boca dele. Se você também quer, meu irmão, não dê valor muito à sua vida. Viva a sua vida para Cristo. São Sebastião mesmo foi uma oportunidade que nós tivemos, maravilhosa. O pastor fez a convocação aqui, né? Nós fomos lá. Que tempo bom. Que tempo bom. Sinceramente, eu achava, né? Eu já tive do outro lado, eu já tive andando na rua, e as pessoas ministrando, me entregando folheto, e eu meio que, não, tá certo, que esses crentes é tudo. Eu já tive do outro lado, irmão. Só foi a obra de Cristo mesmo para eu estar aqui. Porque eu tinha um pensamento totalmente contrário ao Evangelho. Então, lá em São Sebastião, quando eu estava lá, eu me vi. Eu falei, caramba, há um tempo atrás eu estava daquele outro lado aí, andando na rua, andando segundo o curso deste mundo, com as minhas vontades, indo para a bebedeira, indo para coisas que não me edificaram, que eram... Agora eu estou aqui. E no momento lá, conversando com o Túlio, a gente viu um rapaz andando, aí, sabe, o Espírito falou algo no meu coração, vai lá com esse cara. E eu estava tranquilo, todo mundo tinha saído lá em trio, e eu fiquei lá, eu falei, não me convocaram, eu vou ficar aqui. Aí eu acho que o Túlio ficou também, a gente estava conversando, orando em línguas ali, esperando, aí quando o cara passou, aí o Túlio, vamos lá com ele, vamos lá. Aí, rapaz, eu cheguei pro cara, rapaz, é contigo mesmo. Aí ele estava com o celular, eu falei, eu vi que você botou o celular, porque você sabia que a gente ia falar com você e tal, e começamos a falar. Meu irmão, como o pastor falou, os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas da palavra. Às vezes a gente acha que a pessoa vai rejeitar, que ele vai falar, que brega, palavra de Deus, ficar falando de Cristo aqui na rua, povo, todo mundo levantando a mão, adorando um Deus invisível. Mas, meu irmão, as pessoas estão sedentas por aquilo que nós temos. Com pouco tempo falando com esse rapaz, ele já falou da sua vida, ele já se derramou em lágrimas, falou que ia para o culto no outro dia. Eu falei para ele ficar com a gente no mesmo dia. Ele, não, eu vim amanhã, não sei se ele foi, mas que a palavra ele recebeu. E nesse mesmo momento, um outro rapaz chegou perguntando para o Túlio uma coisa nada a ver, né? Depois você pergunta para o Túlio, sabe? E essa pessoa que estava conversando com o Túlio ia fazer uma atrocidade. E graças a Deus pela vida do Túlio que estava lá, que conversou com ele, né? A unção que estava sobre a vida do Túlio, tocou aquele rapaz, e tenho certeza que ele saiu diferente. Aleluia. Glória a Deus. Nosso propósito é desfazer as obras do diabo. Amém? Lucas 4, 17 e 19. Diz assim. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Isso Jesus. Deram um livro para Jesus. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a nossa missão. Meu irmão, vista aos cegos.
É no natural, sim, e também no espiritual. Tem muita gente cega espiritualmente. Muita gente que precisa do Senhor, que precisa ter os seus olhos iluminados. Então, para isso que nós estamos aqui. Amém? Esse versículo está falando para mim e para você. É o meu e o seu dever. Somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Nós não somos desse mundo. Imagina um embaixador, como aqui já foi falado. O embaixador, quando está no outro país, ele come da comida dele, a água vem do país dele, os funcionários todos que trabalham, tudo do país dele. Ele não come nada do país que ele está locado. O nosso alimento é a palavra. Nós não podemos dar ouvido ao alimento, essa palavra do mundo. Nosso alimento, ele vem do céu. Amém? É a Bíblia. Assim como o embaixador, ele se relaciona com aquele país. Amém? Ele se relaciona. Assim também somos nós. Nós temos que nos relacionar com as pessoas que estão no mundo. Mas para quê? Para trazer a consciência do nosso reino, do reino ao qual nós estamos inseridos. O reino dos céus. Amém? Agora eu quero falar qual é o passo para se tornar cada vez mais como Cristo. A submissão, ela envolve sofrimento. Em Hebreus 2, 9 e 10 diz assim: Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Cristo, ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Se Cristo, meu irmão, ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, eu e você, nós também seremos aperfeiçoados por meio do sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Muitos têm pregado um evangelho um pouco diferente do sofrimento. Que o evangelho às vezes vinha para Jesus e tudo vai ficar bem. Não é bem assim. Mas uma coisa eu te digo, com Jesus no teu barco, as coisas vão ficar diferentes e melhores, alegres. Você vai tirar alegria onde só há tristeza. Os seus problemas irão se solucionar, mas o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. E obedecer a palavra é a chave para não errar e ter sucesso. Hebreus 5, 7, 9 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Cristo aprendeu a obediência. Jesus, como Filho de Deus, em forma humana, aprendeu através da experiência humana o que significa obedecer a Deus diante de intensos sofrimentos e tentações. Ele não aprendeu por tentativa ou erro, como muitas vezes nós fazemos. Em vez disso, ele aprendeu obedecendo perfeitamente o tempo todo. Muitas pessoas hoje, irmãos, não crescem. Elas não crescem espiritualmente porque não passam pela pressão, não suportam o sofrimento, mas abandonam a adversidade. Muitas vezes a pessoa está na adversidade, na pressão, ela abandona. Mas não é assim que nós devemos ser. A palavra nos diz para sermos perseverantes. Perseverantes. O diabo, ele não pode roubar nossa alegria, mas a menos que você deixe. Como foi, né? Eu vou falar, nós fomos para um congresso de casais, cantaram essa música, o El Shaddai, do Eliezer. E meu irmão, depois que a gente
depois que nós soubemos como essa música nasceu no coração dele, às vezes a gente só vê o ministro Eliezer, agora um ministro de sucesso, ministrando em várias igrejas, abriu várias igrejas, mas o processo até ele chegar a esse estágio, muitas vezes nós desconhecemos. E essa música, ele falou, ele deu testemunho nessa conferência de casais, que ele teve a direção de ir para São Paulo. Foi sem nada no bolso, ele achava que era por causa da música, mas ele chegou lá sem nada. O Senhor mandou ele para São Paulo. Eu vou. Chegou lá, como diz o ditado, uma pindaíba danada, sem nada. Na geladeira lá um bocado de contas a pagar e só uma nota de R$50. E a mulher falava, mozinho, vamos para o shopping. Aí o que é que o homem pensa? Shopping? Fazer o quê? A mulher às vezes só quer olhar a vitrine, mas ele pensava logo, só tem 50, vai querer gastar alguma coisa no shopping, uma pipoca, alguma coisa vai gastar. Aí se passou um dia e a esposa falou, vamos levar os nossos filhos para o parque. Estava tendo um parque lá. Aí ele, caramba, com R$50. Aí ele foi. E esses R$50 ele dividiu R$25 para o filho e R$25 para a filha. Era o único dinheiro que ele tem. E nisso a cabeça dele a mil, né? Ele fala, quando o homem está assim, ó, cabeça baixa, pensando, abraçou Satanás e está conversando com ele. Quando o homem está com a cabeça baixa e meio com a cara triste, pode ver que ele está abraçado com o diabo e está dando ouvido. Amém? Foi aí que nasceu essa música. Ele no banco, lá, conversando com a esposa, nasceu essa música, que diz assim, ó, Deus Todo-Poderoso, és o meu grande eu sou, meu Senhor e meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Meu irmão, você não tem que exercer fé, nada te falta, tem R$50, tu não tem nada. O diabo devia estar dizendo, rapaz, tu não tem nada. E tu ainda vem para o parque gastar R$50 com teu filho. Está entendendo? Que essa é a nossa perseverança, é pegar a palavra e falar a palavra. Nada me falta. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje, às vezes pode estar faltando alguma coisa para você. Mas, meu irmão, fale a palavra, nada me falta. Nada me falta. Deixe Satanás ouvir, nada me falta. O El Shaddai, ele cuida de mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tiago 1, 2 e 4 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação, ela vai nos aperfeiçoar. Eu pensei assim, imagine, irmãos, nós hoje, a nossa vontade é o quê? A igreja cheia de gente. A igreja lotada para ouvir a palavra. Mas isso só vai acontecer quando a igreja se aperfeiçoar, quando eu, você, estivermos nos submetendo a esse aperfeiçoamento. Para quê? Para nós podermos cuidar dessas pessoas. Já pensou agora chegasse 100 pessoas, com os trabalhadores que nós temos, com as pessoas que nós temos aqui? Iríamos ter dificuldade. Deus sabe disso. Deus poderia no culto de domingo encher isso aqui? Claro que pode. Mas há um processo de maturação para isso. A igreja, ela precisa acordar. A igreja precisa estar mais ligada nas coisas do alto. A igreja precisa pegar junto com seus líderes, com seus pastores. Amém? E a provação, ela faz parte disso. O arroxo, a tentação, faz parte. Não fique triste por você pegar um puxão de orelha. Né? Irmãos, quando alguém fala de um puxão de orelha que alguém fez isso, eu já me imagino, e se fosse eu, na posição do que foi, teve a orelha puxada. Não deu puxar a orelha de ninguém. Mas eu imagino, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Ah, aconteceu tal coisa com aquela pessoa. Eu me coloco no lugar da pessoa. Para o quê? Para não cometer esse mesmo erro. Né? Eu estava ouvindo
submissão e autoridade no Alumni. Aqueles que fizerem o rema, você faça parte do Alumni, tem ministrações lá abençoadas. Pode fazer o rema de novo, 1, 2, 3, 4 vezes. Eu estava ouvindo sobre essa aula, sobre uma matéria chamada submissão e autoridade. E um pastor que hoje, ele dirige uma igreja em certo estado, não vou dizer, você vai lá no Alumni, assiste um bocado de aula lá dessa matéria que você vai pegar. Ele não era ainda, ele tinha sido separado para diácono. E o pastor da igreja chamou ele no gabinete. Foi falar de uma foto que ele tirou com a mulher que estava no WhatsApp. Ele estava de costa, meio com a camisa curta, abraçando, e a mulher não estava aparecendo só isso aqui, mas estava de roupa, tudo. E o pastor chegou, eu queria que você tirasse essa foto. Aí ele, por que, pastor? O pastor falou para ele, porque o olhar da sua esposa está sensual. Meu irmão, quando ele falou isso, eu me coloco no lugar dessa pessoa. É isso que Cristo quer de mim e de você. Nos colocarmos no lugar dos outros. Para quê? Para nós aprendermos. Se fosse com você, como é que seria a sua reação? Você ia se submeter àquilo? Ou você ia, que é isso, pastor? Ou você ia se revoltar? Meu irmão, a Bíblia fala que a princípio, né, a tristeza, essa tristeza gera uma tristeza, mas essa tristeza vai gerar arrependimento para a vida. A tristeza, a Bíblia fala, segundo o mundo, ela gera morte. O pastor não está para puxar a tua orelha só porque ele quer o teu crescimento. O pastor, ele quer que você avance. Antes de você ter autoridade, você tem que ser submisso, você tem que submeter. E essa pessoa que era diácono, que tinha sido separado para diácono, hoje ele é pastor de uma igreja no estado e está abrindo várias outras. Mas por quê? Porque Deus viu o coração dele, coração submisso, coração ensinável. Às vezes tem gente que tem chamado, tem tudo, mas o seu coração não é submisso. Não ajustou certas coisas que precisava ajustar, que o pastor falou. Às vezes fica com raiva do pastor, com raiva do seu líder porque falou isso. Meu irmão, nós temos que aprender. Nós temos que falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa pessoa? Cada um tem um jeito. Pastor Gerson, uma bênção, um homem dedicado à obra, tem vários afazeres. Né? Um exemplo, para mim é um exemplo. Mas para muitas pessoas, quando entram no diaconato, vê como o pastor Gerson é com as coisas disso, cadeira, de regra, a pessoa fala, pai, para que tudo isso? A pessoa começa a murmurar. Em vez da pessoa falar, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Às vezes ele colocou aquele líder ali, colocou você naquele lugar por um pouco de tempo, só para você aprender. Mas você resiste. E aí vai ser pior para quem? Para você. Porque você não vai passar pelo processo que Deus quer que você passe para você aprender. Amém? Jesus, ele foi submisso ao Pai. A palavra submissão tem um sentido de subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. É uma questão de atitude e um ato. Ao contrário, é a rebelião. Falar contra, contradizer, opor-se a alguém, recusar obedecer-lhe, declarar contra ele, recusar manter qualquer tipo de relacionamento. Foi assim que aconteceu com Lúcifer. A palavra diz em Ezequiel 28:17, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Isaías 14:12-15 também diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei
semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Meu irmão, é a mesma artimanha que Satanás usou com Adão e Eva. A mesma artimanha. Isso estava no coração dele. E o diabo, ele usou essa mesma artimanha com Adão e Eva. Estávamos reunidos com uma certa irmã, estávamos orando, e ela deu um testemunho, que isso foi de fundamental importância para mim e creio que vai ser para os irmãos também. Ela estava orando com a irmã em línguas durante algum tempo, e durante essa oração, ela teve uma revelação, ela viu um pequeno demônio dizendo algumas palavras para ela. E eram as palavras que ela repetia. E era o demônio que falava. O demônio falava: eu não presto, eu não sirvo para nada. E eram aquelas palavras que ela repetia. Mas quando ela olhou e viu aquele demônio, ela falou: demônio. Aí ela avisou para essa amiga: manda esse demônio embora. Aí a amiga: não, manda você embora. E ela mandou aquele demônio embora. E a partir daquele momento, ela teve a revelação de que o que é de negativo que está saindo da sua cabeça, meu irmão, não dê ouvidos. É o demônio. Não dê ouvidos. Você quer se orgulhar, você quer se achar demais. Não dê ouvidos, é o demônio. Ao contrário também, você se sente incapaz, você não se sente capaz de vir. É o demônio. Não é para você sentir que você sabe tudo, mas que você depende do Espírito. Amém? Mas não dê ouvido a palavras que vão te colocar para baixo. Porque Deus não é assim. Deus, ele te coloca para cima. Amém? Aleluia. Vamos avançar. Há diversas formas de submissão. Submissão à sua palavra. A palavra foi inspirada por Deus e deve ser praticada. Deus expressa a sua vontade através dela. Submeter-nos a Deus significa obedecermos seus ensinamentos. A submissão ao seu Espírito. Jesus ascendeu aos céus e enviou o Espírito da verdade, a fim de que nos guiasse a toda a verdade em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo, como enviado de Deus para nos guiar, tem autoridade para nos dar direções às quais devemos nos submeter inquestionavelmente. Meu irmão, isso aqui é de fundamental importância para nós. É uma matéria muito boa que fala guiado, como ser guiado pelo Espírito. Meu irmão, o Espírito Santo, ele não deixa os seus filhos cometerem erros. Só se ele quiser, mas o Espírito Santo avisa. E nós temos vivido e presenciado esses fatos. Se você der ouvido ao Espírito, mesmo algo que esteja parecendo bom aos seus olhos, lícito, mas o Espírito falar não faça, você sentir aquele testemunho interior, não faça, porque ele está te livrando de um dano, de um erro. Amém? Tem coisas que estão na palavra que você não deve fazer, porque está lá, taxativamente, não faça isso. Agora, tem coisas que até é lícito para você fazer, mas o Espírito Santo comunica o seu coração. Não faça isso. Não faça isso. Escute a voz do Espírito. Amém? Submissão na própria Constituição. Todos nós sabemos que Deus nos criou composto de 3 partes. E existe uma hierarquia perfeita. Espírito, alma e corpo. Nós temos que dar a primazia, nós temos que obedecer primeiramente ao nosso espírito. Ao passo de renovar a nossa mente. A Bíblia nos ensina que devemos renovar a nossa mente com a palavra. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é o primeiro passo para a submissão. Então, se você não estiver lendo a Bíblia, está em desobediência. Se você não está renovando a sua mente, ou se você não está lendo a Bíblia, você está desobedecendo uma ordem que Deus te deu. Renovai a nossa... Por que é tão importante nós lermos a Bíblia?
Porque nós estamos alimentando o nosso espírito. E cada vez que nós alimentamos nosso espírito, nós estamos sendo mais parecidos com Deus. Nós estamos querendo cada vez mais, desejamos aquele leite genuíno. Porque se nós alimentarmos mais as coisas deste mundo, mais as vozes que estão no mundo, já era. Passa 3 dias sem orar em línguas. Passa 3 dias sem ler a Bíblia. Meu irmão, você já está de cabisbaixo. Se você não lê e meditar na Bíblia diariamente, faça disso um hábito, todo dia. Reserve um tempo. Seja qual for o seu tempo, Deus conhece. Seja qual for o seu tempo, reserve um tempo para ler, para meditar na palavra. Isso é fundamental para o crente ter uma vida saudável, uma vida no Espírito, uma vida guardada, uma vida protegida. Amém? Segundo passo é sujeitar a carne, submeter o homem exterior, o corpo, que não nasceu de novo, ao homem interior, ao espírito, que tem prazer na lei de Deus. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aleluia! Aleluia! É difícil o nosso corpo, às vezes, querer passar 1 hora orando em línguas. É difícil, às vezes, o nosso corpo querer acordar 3 horas da manhã para ir orar. Porque, Senhor, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu vou acordar 3 horas, vou ficar até 4, aí depois eu fico sem sono, aí já vou ficar direto. É difícil. O corpo, ele milita contra o espírito. E o espírito contra a carne, né? A carne contra o espírito contra a carne. Está lá na Bíblia. Amém? Submissão às pessoas investidas de autoridade. As autoridades civis. 1 Pedro 2, 3 e 14. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Meu irmão, nós somos chamados para respeitar as autoridades. Quer você concorde com elas ou não, nós não estamos aqui para falar mal de autoridade. Eu mesmo, assim como cada um, creio, cada um de vocês, tem certas coisas que a gente fala, caramba, esse é o ditador, né? Tem coisas que estão acontecendo com o nosso Brasil, decisões assim que você fala, caramba. Mas mesmo assim, mesmo aquela autoridade sendo perversa, querendo chamar a atenção para si, se achando rei, nós temos que honrá-las, nós temos que orar por elas. É mandamento do Senhor orar por todas as autoridades, pelo rei, pelo presidente, pelo ministro do STF, pelo governador, prefeito, gostando ou não, nós temos que orar, porque são as nossas orações que irão transformá-los. São as orações da igreja, dos justos, que têm o poder para mover o coração deles. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito nas terças-feiras, quando nós oramos aqui pelas autoridades. Eu acredito no poder que há nessa oração. Mas nós não devemos apenas orar somente às terças-feiras pelas autoridades. Crie um hábito de orar pelas autoridades do Distrito Federal, da nossa nação. Ore pelas eleições. Irmãos, esse é um momento crucial a qual nós devemos estar atentos. A eleição do nosso Brasil. Amém? Para acabar, a banda, se quiser já subir. Eu quero ler Hebreus 10, 36 ao 39. Diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. É tempo de despertar, igreja. Assim como tem sido dito aqui, a Igreja Verbo da Vida, Asa Sul, virou a chave. Aqui é uma estação. Aqui é uma estação. Esteja atento para a estação. Não perca o trem. Não perca o trem, não olhe para o caminho dos outros, olhe para o seu caminho. Cada um olhe para o seu caminho. Jesus, Deus, Ele quer trabalhar com cada um de nós. Não vamos... Hoje eu estou aqui, mas, meu irmão, foi com temor e tremor estar aqui. Né? Eu não posso olhar para o caminho do Tiago e comparar com o meu. Não posso olhar para o caminho de qualquer um de outros dos meus irmãos e comparar com o meu. A partir do momento que eu e você olharmos para o nosso propósito, Deus, qual é o meu propósito? O Senhor quer que eu faça o quê? E não olhar para os outros, a sua vida vai deslanchar, a sua vida vai melhorar. Porque você vai estar cumprindo aquilo que Deus determinou para você. Amém? Existe alguém hoje aqui que quer confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A ter uma caminhada com Ele? Chamar Jesus para o barco? Alguém? Todos salvos? Aleluia. Alguém no nosso meio que não é batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, que deseja ser hoje, aqui, agora? Todos batizados? Alguém sentindo alguma dor, alguma enfermidade, que queira oração de concordância para a sua cura? Aleluia, todos sarados e curados. Que benção, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Som, glória a Deus, amém? Como é bom, né? A variedade de ministérios, de unções, né? Que vai acrescentando em nossas vidas, viu? E a gente vê se manifestando, né? Isso é um sinal, né? Que tá vindo muita gente aqui para nossa igreja, amém? Muitas pessoas chegando, conhecendo a Cristo, crescendo e avançando no Senhor. Glória a Deus. Passando por nosso momento de dízimos e ofertas, seja livre para manifestar a sua prosperidade, a sua consciência de rico em Cristo Jesus. Amém? Então hoje é diferente aí, ó. Você quer ofertar e dizimar, temos a oportunidade de colocar aqui o seu dízimo, a sua oferta aqui na sala. Você pode vir aqui em nome de Jesus. Amém? Amém, estamos nós aqui louvando ao Senhor com tudo, com a nossa vida, com as nossas finanças, amém, com o nosso coração. Você pode estender a sua mão e declarar sobre os seus dízimos, sobre as suas ofertas. Pai, damos graças, Pai, porque temos uma igreja, Pai, com uma boa palavra, Pai, com um pastor que é dirigido pelo Senhor para crescermos e avançarmos, Pai, ministros se levantando no nosso meio, Pai. Por isso nós somos gratos a Ti, Pai, pelos recursos, Pai, para essas pessoas que estão chegando aqui no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Pai, produzindo a 30, a 60 e a 100. Em nome de Jesus. Pai, te damos graças. Amém.
Amém? Vamos para os nossos avisos. Primeiro aviso de sempre aí é a oportunidade que temos de abençoar outras pessoas como fomos abençoados. Amém? Essa palavra mexeu muito com o meu coração, me abençoou, me ensinou. E a palavra de Deus é assim, quando ela chega para nós queremos compartilhar ela. Então eu queria te dar essa oportunidade agora de pegar o seu celular. Não se preocupe, nesse momento não é pecado pegar o seu celular na igreja, tá bom? Então pegue seu celular aí, entre aí no canal do Verbo da Vida Asa Sul DF. Para você que, igual a minha aí, que não tem tanta intimidade com a tecnologia, quiser entrar no YouTube antes, entra no YouTube lá, digita Verbo da Vida Asa Sul. Vai estar lá, ó, culto de ensino, 25/8/2022. Então, queria te convidar a compartilhar essa palavra para estar abençoando outras vidas. É o momento de você evangelizar de forma fácil, não é isso? Às vezes a gente bota lá o resultado do Flamengo no grupo. Eu não gosto disso, né? Sabe que então compartilhe lá o resultado lá do jogo lá, compartilhe também o culto de ensino. Você que gosta de compartilhar notícias de política, tá aí outra oportunidade, compartilha a palavra. Joga lá no grupo lá, mas tem pessoas da minha família que tem outra fé. Joga lá, deixa o Espírito Santo fazer a obra, amém? Como o Guga pregou aqui, o processo não cabe a nós entendermos, mas sabemos que o processo ele ajuda o crescimento. Então coloque a palavra lá, compartilhe com pessoas, seja guiado pelo Espírito, amém? E você que não curtiu ainda, ó, clica no joinha aqui, ó. No meu apareceu só 6 aqui por enquanto. Tem mais de 6 pessoas aqui no culto, hein? Depois o pastor vai colocar lá de fora uma lista, quem veio no culto, e conferir quem colocou o joinha. Não, brincadeira, tá, gente? Então, ó, aperta o joinha. E você que não se inscreveu ainda, se inscreve ali embaixo, tá escrito ali no subscrito. Como o pastor já explicou inúmeras vezes. Quanto mais a gente curte, quanto mais a gente compartilha, quanto mais inscritos tiver, para mais pessoas vai estar aparecendo automaticamente essa palavra. Às vezes a pessoa não tem nem essa fé, mas de repente aparece lá essa palavra, aparece o título da mensagem. Amém? Vamos para os próximos avisos. Glória a Deus! Conferência de líderes e liderados. Amém? Uma oportunidade ímpar, estamos aprendendo, estamos crescendo. Será agora no dia 27 de agosto, em 2 turnos, ok? Manhã das 9 às 12 horas, da meio-dia, e tarde das 14 às 18 horas. Vamos passar o dia inteiro lá em Taguatinga, sendo ministrados pela palavra. É aberto a todos. A inscrição já terminou ontem, mas é aberto a todos. Eles fizeram inscrição simplesmente para ter uma programação em relação ao número de cadeiras. Não tem valor de inscrição, nada disso. Então, está aberto a todos. É uma oportunidade ímpar aí. Muitas coisas que eu aprendi no meu trabalho, na verdade, o que eu aplico no meu trabalho, eu aprendi no serviço cristão. Então, vai falar sobre isso, sobre liderança, sobre serviço. Ah, mas eu não participo de nenhum departamento. Quem sabe você vai estar lá ouvindo uma palavra e você é estimulado a isso. Lembrando que não haverá salinha para crianças nesse dia. Próximo, por gentileza. Culto hoje. Graças a Deus. Expectativas 1000 aí. Dia 27/8 também. Excepcionalmente nesse culto vai ser às 20 horas. Tá bom, gente? Excepcionalmente nesse culto vai ser às 20 horas. Normalmente às 19 horas. Então, esse sabadão aí, se todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, aqui é o lugar de encontrar. Amém? Próximo aviso, por gentileza. Dia do visitante Rema. Graças a Deus. Com a matéria História da Igreja, dia 29/8, às 19h45, com a professora Natalícia Palhares. Ela foi uma das diretoras da nossa escola de ministro, né? Bênção demais, sucesso. Você tem a oportunidade de trazer alguém aí que ainda não conheceu o Rema, de conhecer essa palavra. Toda a primeira aula das 7 matérias é uma aula aberta para matriculados ou não. Então esteja participando. Próximo, por gentileza. Oração pelo Brasil.
que é o quê? A nossa vigília. Graças a Deus. Então, algumas informações aqui. Nós vamos ter, se eu não me engano, a 4ª vigília aqui na igreja. Ali está 7 de setembro, porque em todas as nossas igrejas Verbo da Vida vai ter uma oração específica pelo Brasil. E nós vamos também estar no dia 7 de setembro. A partir de meia-noite nós vamos estar aqui. Então, na verdade, ela vai começar a nossa vigília no dia 6, no dia anterior, na terça-feira. Então, vai começar normalmente, como se o nosso curso de oração fosse, terça-feira às 8 horas da noite, às 20 horas, e só termina no outro dia, 5h30, 6 horas. Antigamente, antes de Cristo, né? Ia pra balada, carnaval, ficava 4 dias sem dormir. Não é isso? Então, muito mais agora para Jesus, adorando, pulando, saltando, naquele mesmo espírito aqui que foi o culto de missões também. Amém? Nós vamos ter vários ministros aqui no dia, oração, alguns avisos importantes. Então, como já falei, do dia 6 para o dia 7, a salinha para crianças vai funcionar como se culto de oração fosse. Então, ela vai funcionar apenas das 8 às 9h30. Então, das 20 às 21h30 apenas que vai ter a salinha para as crianças, amém? Então, o início vai ser às 20 horas. Vamos ter uma ceia, amém? Temos visitantes nessa noite? Ainda não, né? Estão chegando, graças a Deus. Então, graças a Deus, tenha uma semana abençoada na prática dessa palavra, amém?